Muito boa noite a todos os que estão aqui hoje. Parabéns, vocês são as pessoas mais importantes que existem para vocês mesmos e muitas vezes para nós, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você é líder? Como que a gente pode saber se somos ou não líder? Uma coisa que você precisa descobrir é o seguinte: ser líder não é uma vocação. Liderança é um conjunto de habilidades que você descobre e outras pessoas descobrem que você é um líder. Ser líder é começar e terminar algo que você começou. Você não joga a culpa nos outros por um resultado que ainda não foi positivo. Termine. E se não deu certo, recomece. Mude algumas estratégias. Outra coisa, você é confiável? Será que você tem força o suficiente para puxar outras pessoas para fazer o melhor? Pense sempre numa coisa: antes de melhorar qualquer coisa, antes vai piorar. Como assim? O que é isso? Antes de começar, piora? É verdade, é verdade. Convencimento, montar estratégia, consertar erros, deu errado, voltar. Isso é bom ou ruim? É ruim. Então, sempre é pior primeiro. E depois, quando está tudo pronto, aí fica legal. Então, duas coisas. Primeiro, termine o que você começou. Segundo, antes de melhorar, piora. Então pense, você se identificou com isso? Talvez você seja um líder. Mas, e se você deixa que os outros resolvam? E se nunca é você que lidera, nunca é você que vai lá na frente? Então talvez você não seja um líder. Mas, talvez você pergunte, então qual é a vantagem de eu estar aqui assistindo a essa aula? A vantagem é que, mesmo que você não seja um líder, talvez você identifique como é um verdadeiro líder. E aí, se tem alguém te liderando, você começa a analisar essas coisas. Não, ele é um bom líder, eu vou continuar aqui, vou continuar nesse trabalho. Então essa aula é legal para você. Então, você vai saber identificar um excelente líder. E nada melhor do que trabalhar com uma pessoa que é um verdadeiro líder. Não é isso? O líder precisa de muitas coisas, mas ele precisa de uma coisa muito interessante que eu achei nesse vídeo que nós vamos ver agora. Vamos ver o vídeo e aí no final do vídeo eu vou te dizer, vai ficar intrínseco no vídeo, né? Mas eu vou dizer para vocês. Então, agora que nós vimos o vídeo, o nome do filme é Invictus. E o personagem central é Nelson Mandela. Se lembra que eu falei que antes de ficar bom as coisas pioram muito? Ele ficou 26 anos preso, encarcerado. E depois se tornou presidente da África do Sul. E ele falou que um verdadeiro líder precisa de quê? De inspiração para poder fazer as coisas, né? Então, antes de mais nada, antes até de falar da inspiração, vamos ver 3 erros que os verdadeiros líderes precisam evitar e não querem cometer. Primeiro, ele tem que ser verdadeiro com as suas palavras, ele tem que ser congruente com as suas palavras. Nada de faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Um bom exemplo disso no exército, no quartel, quando um sargento manda um soldado fazer 10 flexões, 20 flexões, 30 flexões, 100 flexões, é porque ele pode fazer essas flexões. Porque senão o que pode acontecer é que um soldado fala assim, vem comigo, sargento. E se o sargento não for, ele não será um bom líder. E se ele for, todo mundo vai falar assim, caramba, eu não posso fazer isso. E aquele soldado ficou mal, porque chamou ele. Segundo, um líder nunca deve achar que sabe tudo.
Nós estamos sempre aprendendo. E é muito importante que a gente aprenda mesmo. Às vezes, um liderado, às vezes uma pessoa que aparentemente para nós é bem pequenininha, ela pode nos ensinar muitas coisas, inclusive a humildade. Então nunca ache que saiba tudo, tá bom? E uma outra coisa que um líder não pode fazer, não deve fazer, é querer agradar a todo mundo. Sempre vai haver uma pessoa insatisfeita com a sua liderança, ou pode ser que tenha uma pessoa que é líder também, mas hoje está sendo liderado e está sempre te contradizendo. E na realidade o teu objetivo são resultados e não bajulação de ninguém. E se alguém discute com você porque acha que uma coisa está mal feita, vamos conversar para ver o que pode acontecer. Um líder nunca vai rejeitar uma informação de outra pessoa, nem vai agradar a todo mundo, né? Mas a maioria de nós estamos aqui não para saber quem é líder, quem não é, nós já somos, nós já sabemos disso, né? Mas como recrutar. Ou talvez como melhorar o meu recrutamento. Talvez não está dando certo, eu estou chamando pessoas, convidando pessoas e as pessoas não estão vindo, né? Então a maioria dos que vieram aqui foi pensando nisso, né? Imagina, nesse mundo virtual, como é que eu falo com pessoas, como é que pessoas vão dar atenção para mim? Como é que elas vão saber que eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo? Como nós vimos no vídeo do Mandela, né? Nós precisamos de inspiração. E falando em inspiração, uma coisa que precisamos ter sempre em mente é o seguinte: existem duas maneiras de se trabalhar. Duas maneiras. Uma com a transpiração e a outra com a inspiração. Com qual delas você se identifica? Bom, se você se identifica com a transpiração, se você é chamado pé de boi, aquele que vai em todos os lugares, você vai pelo menos, você vai perder peso com isso, né? Você vai transpirar bastante, né? Aqueles que escolheram a transpiração não tem problema nenhum, né? Pode-se trabalhar com a transpiração, mas você vai descobrir que o melhor é trabalhar com a inspiração. Essa é a melhor porção para o verdadeiro líder, né? Mas como obter inspiração para executar um bom trabalho? Alguns músicos, eles levam dias, semanas, meses, anos para ter uma boa inspiração e fazer uma música. Alguns outros, rápido. Alguém aqui conhece a música Your Song? Quem gravou essa música a primeira vez foi o Elton John. Muitos outros gravaram essa música, né? Quer ver? Vamos escutar um pedacinho dela? Só um pedacinho, né? E talvez os mais antigos vão se lembrar dela, né? Aí estou falando do Ney, né, Ney? Aquelas músicas lá do tempo passado, né? Olha lá. Ok. Agora, olha só o que o Billy Paul fez com essa música. Viu? Isso chama-se inspiração. Uma música, ele transformou num outro ritmo e ficou tão bom quanto a primeira versão. Mas o que eu queria falar mesmo era a inspiração do Elton John. A inspiração dele foi assim: uma pessoa, um rapaz de 17 anos, fez a letra dessa música. E ele pediu, ele fez a música dessa canção. E pediu ao Elton John para fazer a música, né? A letra.
E o Elton John então foi sob inspiração, e ele em 20 minutos ele fez essa música, que ficou muito legal, muito bonita. Isso se chama inspiração, só para a gente poder ter uma ideia, né, de como essas coisas, né? Agora, como que a gente pode, então, por inspiração, né, transformar 100% de algo em 1% e ainda assim ter os 100%? Então, ao invés de você pegar um produto, pegar um trabalho e, por transpiração, fazer 100%, que tal a gente dividir isso para 100 pessoas e cada um fazer 1%? No final, você vai ter 100%. Cada pessoa fez 1%. E a tua equipe fez 100%. O que as pessoas têm feito hoje é exatamente o contrário. Por exemplo, nós estamos agora falando de multipontos, né? Estamos trabalhando numa empresa sensacional, sob inspiração, alguém criou esse negócio, onde você pode colocar anúncio e ainda assim receber dividendos por isso, né? E aí agora a pessoa, ao invés de trabalhar 100% no negócio, começa a trabalhar um pouquinho ali, 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 ele sozinho. E aí ele quer convidar pessoas para ganhar um pouquinho assim. Por quê? Você convidou a pessoa ali, para um pedacinho assim. As pessoas não querem isso. As pessoas querem fazer bastante coisas, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter foco. Ter foco e fazer as coisas de maneira correta. Vamos então pensar naquilo que nós estávamos querendo falar, né? E vamos falar um pouquinho ainda sobre multipontos e como nós podemos progredir e crescer e fazer esse negócio explodir. Como recrutar. Como recrutar. É isso que nós queremos. Foi por isso que vocês vieram aqui, né? Como é que eu faço para recrutar? Primeira coisa, não tente ficar recrutando pessoas para 300 negócios. Primeiro, você não tem um controle sobre isso. Não tem um controle. E você vai perder muitas pessoas. Então, primeira coisa, vamos escolher um negócio e agora vamos focar nele. Ok? Vamos usar então agora a nossa lista quente. O que é a nossa lista quente? Então, pare e pense no negócio. Você ou seu filho ou sua filha vai casar. E agora você só tem 200 convites. E você vai começar a convidar as pessoas mais importantes. Você vai descobrir que você não tem só 200 parentes e 200 amigos íntimos. Você vai descobrir que são 400 e que você vai ter que cortar pessoas da lista do casamento. Nunca aconteceu isso com vocês? Meu filho casou. Foi exatamente assim. Não tem jeito. Eu tive que convencer outras pessoas que ela não dava para ela ir no casamento. Era muito complicado deixar algumas pessoas de fora. Na realidade, os convidados do meu filho deveriam ser umas 1000 pessoas. Mas não deu. Convidamos 300 e ainda assim muitas pessoas ficaram chateadíssimas. Já esqueceram, né? Passaram-se 10 anos já. Elas já esqueceram, mas algumas não esquecem não. Mas voltando para a nossa lista quente, imagina que você vai fazer uma lista de casamento para sua filha. Então, se você conseguir 200 pessoas, pronto, você já tem o que trabalhar. Essas pessoas são mais fáceis da gente trabalhar, por quê? Porque você pode errar à vontade, pode errar o nome do produto, pode errar o percentual, pode errar tudo. Ele é teu amigo, é teu parente, ele não vai ligar para isso. Ele só vai falar assim, pô, cara, de novo você está inventando outra coisa para fazer, outro negócio, não sei o quê. Então você tem que, primeira coisa, antes de mais nada, para que você não tenha esse tipo de problema com os seus parentes quando você for conversar com eles,
para qualquer negócio. Por exemplo, eu estou tomando aqui um chazinho energético para me dar gás, né? Eu preciso conhecer esse negócio. Se eu quero vender ele, né? Eu preciso conhecer. E numa empresa, num negócio, você precisa de 3 pilares para o bom vendedor. Primeira coisa, você precisa conhecer a tua empresa, como ela funciona, ela entrega em dia, ela paga em dia, como é que é a sua empresa? Ela é legal? O seu produto, como é que é o seu produto? Seu produto funciona? Você já experimentou? Funciona? Você gosta? Não adianta você vender o que você não gosta. Não adianta você vender o que você não conhece. As pessoas fazem perguntas, são várias perguntas sobre o seu produto. E se você não usa, você não conhece. Então você tem que conhecer. E segundo, você precisa conhecer o seu cliente. Não adianta você oferecer leite para pessoas que têm problema com lactose. A menos que você vá oferecer leite sem lactose. Você está conhecendo a pessoa. Imagina, você vender amendoim para uma pessoa que tem alergia a amendoim. Ou, por exemplo, você convida, você fala com uma prima magra sua, você está agora vendendo um produto para emagrecer. E você nem usou o produto. Você é gordinho, não usou o produto, e a sua prima é magra. Ferrou.